E aí, futuros servidores, sou Helder Monteiro, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e hoje eu vim corrigir a prova do Tribunal de Contas do DF, a parte de técnico. Depois de muito tempo sem aparecer, vou corrigir essa prova hoje com vocês aqui. Eu fiquei feliz com a parte de análise combinatória da prova, porque eu tinha dado uma aula um sábado antes do concurso, e teve uma aluna que depois falou para mim que acertou as questões da parte de análise combinatória, Então vamos explicar aí para vocês, para quem não entendeu, quem ainda tem um pouco de medo de análise combinatória, vamos deixar mais fácil isso daí. Bom, lembrando que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o caderno de provas dessa prova do Tribunal de Contas e também o tempo de cada questão que eu vou resolver aqui. Então vamos lá. Considere a proposição P a seguir. Se não condenarmos a corrupção por ser imoral ou não a condenarmos por corroer a legitimidade da democracia, a condenaremos por motivos econômicos. Tendo como referência a proposição apresentada, julgue os itens seguintes. A negação da proposição não condenamos a corrupção por ser imoral ou não condenamos a corrupção por corroer a legitimidade da democracia está expressa corretamente por condenamos a corrupção por ser imoral e por corroer a legitimidade da democracia. Então tá vendo aí que ele deu o enunciado da proposição P, e na verdade ele não está nem querendo que a gente use essa proposição P, ele só está querendo a negação do que ele deu nessa questão 18 aí. É uma questão que nem precisava da primeira parte introdutória aí, dessa proposição P. Ele já falou de qual a proposição que ele queria a negação. Então vamos só escrever aqui para ficar mais claro. Então bora lá. O primeiro passo que a gente sempre tem que fazer em raciocínio lógico é traduzir da linguagem normal para a linguagem simbólica do raciocínio. Essa parte é fundamental, porque teve muita gente que comentou comigo que se atrapalhou um pouco na hora de traduzir as proposições para a linguagem do raciocínio lógico. Não nessa questão, em outras, mas vamos começar desde o início a aprender essa simbolização. Então aqui, você vê que tem duas ideias. Essa é a primeira ideia, a primeira sentença. Depois tem essa outra sentença aqui. E elas estão ligadas pelo ou. Então essa aqui é super fácil de traduzir. Então temos duas ideias e um conectivo. A primeira, não condenamos a corrupção por ser imoral. Eu vou chamar de I. Só para lembrar que é de imoral. Então não condenamos a corrupção por ser imoral. Como tem um não aqui, eu vou colocar o símbolo da negação para lembrar que é não condenamos por ser imoral. A mesma coisa nessa daqui, ó. Não condenamos a corrupção por corroer a legitimidade. Vou colocar C de corroer. Aí de novo, aqui também tem um não. Então você coloca o símbolo de negação para você lembrar que tem uma negação aqui. E entre elas a gente tem o conectivo ou. Então essa é a nossa proposição. E o que ele estava querendo nessa questão é simplesmente a negação dessa proposição. Então a gente tem aqui, vou fazer aqui embaixo, a negação de um ou. Então a negação, até mudar de cor para ficar mais fácil de visualizar o que ele está querendo. Então o que ele está querendo, eu vou deixar aqui em preto. A negação do que a gente já tem, ou seja, disso aqui em vermelho. Não I ou não C. E a negação de um ou, a gente faz o nega, nega, nega. Quando a proposição é composta por ou, a gente nega tudo. Então, negando a primeira parte aqui, se ela já tem a negação, é como se fosse negação de negação, fica afirmação. Então aparece normal. O ou vira e. Então tá de cabeça para cima, fica de cabeça para baixo. E o não ser, negação de negação, fica na afirmação, normal. Então a negação fica sendo: condenamos a corrupção por ser imoral e condenamos a corrupção por corroer a legitimidade. E bater com o que ele tinha dado aí, então essa daí está certa. 19. A proposição P é logicamente equivalente à proposição: se não condenarmos a corrupção por motivos econômicos, a condenaremos por ser imoral e por corroer a legitimidade da democracia. Então, agora nessa questão, ele está querendo algo sobre a proposição P, a lá de cima, a original. Então, reescrevendo aqui a proposição, a gente tem: se não condenarmos a corrupção por ser imoral, então a gente já viu que tem um se, lá na frente tem um ou, e lá na frente ainda tem uma vírgula. Essa vírgula aqui, lá na frente, faz parte
desse se, que é o então que está aqui subentendido. Então, no lugar dessa vírgula é como se tivesse um então, que está ligando essas duas proposições. Então, primeiro, vou substituir aqui só as proposições por letras. A primeira aqui é: não condenaremos a corrupção por ser imoral. Então, não condenaremos por ser imoral, não ir. A segunda: não condenaremos por corroer a legitimidade. Então, não ser de corroer. E a última: a condenaremos por motivos econômicos. Vou chamar de é. Está dizendo que vai condenar por motivos econômicos. Está na afirmativa. E agora com os conectivos. Aqui, entre o não ir e o não ser, a gente tem um ou. Então, só substituir aqui pelo símbolo. E aqui, no lugar da vírgula, a gente tem o então subentendido. Então, colocando o símbolo, a gente tem um então aqui. E agora é a parte fundamental da simbolização. É saber aonde ficam os parênteses aqui. Então, onde ficam os parênteses? A gente tem se essa primeira parte aqui, que a gente chamou de não ir, ou não ser, ou seja, o se está englobando essas duas partes aqui, a primeira e a segunda. O divisor de águas aqui é a vírgula. A vírgula está separando tudo que está para trás dela, é a primeira parte do sim então. Está entre parênteses aqui. Isso aqui tudo é a primeira parte desse sim então. E depois da vírgula é a segunda parte do sim então. Então isso é fundamental para acertar esse tipo de questões. Saber onde colocar o parênteses. Qual é o conectivo que está mandando aqui. Que no caso é o sim então. É o sim então que está ligando tudo da esquerda com a parte da direita. E nessa daí ele queria uma equivalência de sim então. E a sugestão que ele dava é outro sim então. Então aqui, se eu for fazer um sim então genérico, fazer A, sim então B. Existem duas equivalências para o sim então. A primeira é o que a gente chama de teorema da contra-recíproca, que é você voltar negando, você volta colocando negação. Então, não B, mantém o sim então, não A. E a segunda equivalência é a lei da dupla negação, que é você negar a primeira ou manter a segunda, do jeito que ela aparece. A gente tem essas duas equivalências. E é o exercício que vai dizer pra gente qual que a gente vai usar. Igual nesse daí. A nossa proposição original, ela é ligada por um sim então. O sim então é o conectivo que está mandando. Então ele quer uma equivalência desse sim então que a gente tem aqui originalmente. E a sugestão que ele dá é outro sim então. Então a gente vai fazer essa primeira equivalência da contra-recíproca aqui. A gente vai testar a equivalência de sim então para sim então. Ou seja, a gente nem vai perder tempo com essa lei da dupla negação aqui. Como eu disse, a contra-recíproca a gente volta negando. Ou seja, coloca negação na segunda proposição aqui, que agora vai aparecer em primeiro. O sim então a gente mantém e coloca uma negação no que era a primeira parte do sim então. Vou até colocar aqui separado. Isso aqui é a primeira parte e essa daqui é a segunda parte desse sim então. Então a gente volta negando a segunda parte, o então continua e a gente nega a primeira parte. A primeira parte é isso aqui tudo que está nos parênteses. Então é uma negação de não ir ou não ser. E nesse caso aqui, a gente vê que a gente tem uma negação e um ou, igual a gente fez no exercício anterior. Então a gente resolve essa negação aí. Então vamos lá, não é, se então, está só repetindo. É uma negação de ou, nega, nega, nega. Então, não ir, negado, vira i. O ou, está de cabeça para cima, fica de cabeça para baixo, vira um e. E negação de não ser, vira ser. Então, a equivalência que a gente tem é essa daqui, que bate justamente com a proposta que ele disse aí pra gente. De se não condenamos a corrupção por motivos econômicos, então
a condenaremos por ser imoral e por corroer a legitimidade da democracia. Então essa questão aí está certa. 20. A proposição P é logicamente equivalente à proposição condenaremos a corrupção por ser imoral ou por corroer a legitimidade da democracia ou por motivos econômicos. Então, de novo, ele está querendo uma equivalência. Eu fiz a questão passada e fui imbecil de apagar a proposição P, que eu já tinha escrito aqui, agora vou ter que escrever de novo. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter que fazer a mesma coisa, né? Primeiro passo é você traduzir da linguagem normal para a linguagem de raciocínio. Então, eu vou dar uma agilizada aqui, porque é a mesma proposição P. Então, aqui é não I, não C e o E. Aqui tem um então subentendido. Então, então. E entre elas a gente tem um ou. De novo, só a explicação de onde colocar o parênteses. O então está marcando aqui a divisão de onde tem nosso símbolo do se então. Então, daqui para trás, tudo é a primeira parte desse se então. Dali para frente é a segunda parte dele, é o consequente. Então a gente fica com isso aqui na primeira parte, que é o antecedente. Escrever de primeira parte mesmo, que assim todo mundo entende. Se eu falar antecedente e consequente, nem todo mundo vai saber o que é. Então, segunda parte. E nesse daí, ele estava querendo uma equivalência. Aí, de novo, que eu tinha colocado aqui embaixo. Se eu tiver um se então genérico aqui, se A, então B. Eu tenho duas equivalências possíveis, que a gente fez no exercício anterior, que é da contra-recíproca. Voltar negando, mantendo-se então, ou a lei da dupla negação, que é você negar a primeira parte ou manter a segunda parte. Aí a gente olha qual das equivalências que a gente vai fazer a partir do enunciado, do que ele dá como proposta de resposta para a gente. Nesse caso de agora, se você olhar de novo o enunciado da questão, você vai ver que ele só colocou ou em tudo. Então, a gente vai usar essa segunda equivalência, que é quando a gente transforma se então em ou. Aqui é como se a gente tivesse essa primeira parte, é o A, como se fosse a proposição A. E a segunda parte é a proposição B. Então, o que a gente vai ter que fazer na hora de transformar essa nossa proposição original nessa equivalência aqui com ou? A gente vai ter que negar a primeira parte, que seria A, o então vira ou, e a segunda parte a gente deixa normal. Então, bora lá. Então, na lei da dupla negação, a gente nega a primeira parte. Então, a negação disso aqui tudo. Não I ou não C. No lugar do então, do se então, a gente muda para ou. E a segunda parte a gente deixa normal. E aqui a gente resolve de novo essa negação dessa proposição composta aqui, desse parênteses. Negação de ou, nega, nega, nega. Então, não I, negação de não I vira I. O ou, tá de cabeça para cima, fica de cabeça para baixo, vira um E. Negação de não C, vira C. Então, a primeira parte é isso aqui. Mantém o ou daqui. E a segunda parte, normal. Então, a gente tem: condenamos a corrupção por ser imoral e condenamos por corroer a legitimidade ou condenamos por motivos econômicos. Na proposta que ele deu aí, ele não deixou esse E, ele manteve o ou. Então essa questão 20 está errada. 21. Se a proposição P for verdadeira, então será verdadeira a proposição condenaremos a corrupção por motivos econômicos. Então, de novo, quase que eu ia apagando de novo a nossa proposição P. E ele vai usar ela de novo. Não vou passar como traduz, porque já tem aí traduz a linguagem normal para a linguagem do raciocínio, porque já tem aí nas questões anteriores. Então, a gente tem isso aqui. A proposição traduzida para a linguagem do raciocínio, que é a proposição P. Então, essa proposição aqui que está em preto é a proposição P. Aí ele falou que se a proposição P for verdadeira, então ele está dizendo que isso aqui tudo que está em vermelho, a proposição inteira.
isso aqui tudo é verdadeiro. Tudo. A proposição P inteira. Tudo. Ele está dizendo que se a proposição P for verdadeira, então a gente pode dizer que vai ser verdadeira essa segunda parte aqui. Condenamos a corrupção por motivos econômicos. Então a gente quer que esse se então seja verdadeiro. Se você errou essa questão, não me faça tacar esse pincel na tua cara não, porque você tem que estar sabendo, tem que estar correndo no sangue, na veia. Ele quer que esse se então seja verdadeiro. E quando que um se então é verdadeiro? Então a gente tem os casos. Quando a primeira parte do se então é verdadeira e a segunda parte do se então também é verdadeira, então ele dá verdadeiro. Quando a primeira parte do se então é falsa e a segunda parte do se então é verdadeira, então ele também dá verdadeira. E quando a primeira parte do se então é falsa e a segunda parte do se então também é falsa, também dá verdadeiro. Então a gente tem esses três casos que dão verdadeiro. Então não erre isso mais, pelo amor de Deus. Então se eu tiver a primeira parte inteira sendo verdadeira e a segunda, que é o E, sendo verdadeira, isso aqui dá verdadeiro. E bate no que ele falou. Então se então sendo verdadeira, a segunda parte dando verdadeiro, beleza. Se a primeira parte for falsa e a segunda for verdadeira, então esse caso que a gente já fez. Então se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, também dá verdadeira. Então, beleza, bateu com o que ele falou aí. Agora no último caso, se a primeira parte for falsa e a segunda parte for falsa, continua dando verdadeiro. Então não precisa que a segunda parte seja verdadeira para esse se então inteiro ser verdadeiro. Pode acontecer esse caso, da primeira parte ser falsa e a segunda parte ser falsa, e mesmo assim tudo continuar dando verdadeiro. Então essa questão aí da 21 está errada. Considerando que em um planejamento de ações de auditoria, a direção de um órgão de controle tenha mapeado a existência de 30 programas de governo passíveis de análise e sabendo que esse órgão dispõe de 15 servidores para a montagem das equipes de análise e que cada equipe deverá ser composta por um coordenador, um relator e um técnico, julgue os próximos itens. 22. A quantidade de maneiras distintas de serem escolhidos 3 dos referidos servidores para a montagem de uma equipe de análise é superior a 2.500. Então a gente chegou na parte mais temida por alguns, análise combinatória. Então eu vou anotar aqui alguns dados do problema que a gente tem para mostrar que isso não tem nada de difícil. Então a gente tem 30 programas, são 15 servidores. Aí cada servidor vai fazer parte de uma equipe, né, que ele falou? Então a gente tem as equipes aqui. E ele falou como é formada essa equipe. Tem um coordenador, um relator e um técnico. Então eu vou colocar aqui coordenador, relator e um técnico. É assim que é formada a equipe. Tem 3 pessoas nessa equipe. Aí, deixa eu ver mais o que ele estava querendo. Ele está querendo a quantidade de maneiras distintas. Então, falou a quantidade de maneiras distintas, já fica aí de olho que é a análise combinatória. De se escolher 3 servidores para a montagem dessa equipe de análise. Então, o que ele está querendo é montar. É o que ele está querendo que a gente calcule. Montar equipes com os 3 servidores. Então ele quer que a gente calcule a quantidade de maneiras que a gente pode montar essas equipes com esses 3 servidores. Aí tendo 15 servidores disponíveis. Então 15 disponíveis. Então, resumindo tudo, a gente tem 30 programas, 15 servidores e a equipe que é formada de 3 pessoas. Cada um tem um cargo diferente. E a gente quer saber a quantidade de maneiras que a gente pode montar essas equipes a partir das 15 pessoas que a gente tem disponíveis. Então a primeira análise que a gente tem que fazer é saber se isso é um arranjo ou uma combinação. Então aqui a gente tem um processo de escolha. De 15 servidores, eu só vou escolher 3. Então dos 15 servidores que eu tenho, só vou escolher 3.
E para saber se isso é arranjo ou combinação, é melhor você desenhar aqui como se fossem uns espaços aqui referente às cadeiras de cada grupo. Ó, cada um tem uma denominação: coordenador, relator e técnico. Então, a dica que eu dou é você sempre se colocar dentro do grupo que está sendo montado. Ó, do grupo que está sendo montado, você se coloca dentro desse grupo aqui, em qualquer posição. Então tem você, uma pessoa, chamar de P1, pessoa 1 e a pessoa 2. Faça isso sempre que dá certo. Muda de lugar com alguém de qualquer uma dessas pessoas. Então se você mudar de lugar com a pessoa 2, por exemplo, agora ficou a pessoa 2 aqui, você aqui e a pessoa 1 aqui. Se você mudar de lugar e mudar o seu cargo, sua função, ou qualquer coisa que você tenha ganhado, por exemplo, ingresso de show, teatro, sei lá, se mudar, a partir do momento que você mudar de lugar, alterar isso aqui, então a ordem importa, faz diferença. Isso aqui é um novo agrupamento. Um exemplo de você mudar de lugar e não fazer diferença: se todo mundo fosse coordenador, fosse 3 coordenadores iguais, tem você, pessoa 1, pessoa 2. Se você mudar de lugar com qualquer um deles, você vai continuar sendo coordenador. Então nesse caso aqui, a ordem não importa, que é diferente desse caso aqui que a gente tem cargos diferentes. Nesses cargos diferentes, a ordem importa. Exercícios que a ordem importa, a gente tem arranjo. Então a gente tem um arranjo que das 15 pessoas, eu vou escolher 3. Você pode calcular isso pela fórmula ou igual a gente estava fazendo. Faz as casinhas aqui, coordenador, relator e técnico. Só faz isso para arranjo. Esse macete aqui, não faz isso para combinação, só para arranjo. Então a gente tem esses 3 cargos aqui. E a coisa mais simples: a gente tem quantas opções de pessoas para escolher para ser coordenador? A gente tem 15 pessoas disponíveis. Então a gente tem 15 pessoas para esse lugar. A gente já usou uma pessoa aqui, agora sobrou 14 para a gente escolher para ser relator. Já usou uma para relator, agora sobrou 13 para ser técnico. E o que a gente faz? Entre eles, multiplica 15 vezes 14 vezes 13, que dá 2.730 maneiras da gente montar essa equipe do jeito que ele falou aqui pra gente. E no exercício ele falava que era superior a 2.500. Então esse exercício tá certo. De novo, o que eu fiz aqui foi responder fazendo macete, sem precisar de usar fórmula. Mas vai ter que decorar fórmula de arranjo e combinação também. Porque tem exercícios que eles pedem para você ter decorado a fórmula. Não diretamente assim, mas eles dão a resposta com um fatorial. Por exemplo, se ele tivesse dado essa resposta aqui, dizendo que seria 15 fatorial sobre 12 fatorial. Por exemplo, se ele tivesse dado isso em fatorial, então você teria que saber a fórmula, só substituiria na fórmula e já compararia com o resultado que ele tivesse dado aí. Só que nesse caso, ele pediu o resultado numérico mesmo, então a gente calculou pelo macete que era mais rápido. Então vamos para o próximo. 23. Considerando-se que cada servidor do órgão possa participar de somente uma equipe de análise e que cada equipe não possa analisar mais de um programa de governo ao mesmo tempo, é correto afirmar que a capacidade operacional do órgão está limitada ao acompanhamento simultâneo de 5 programas de governo. Então vamos lá, de cara, essa daí para alguns parece ser mais difícil, porque aparentemente a gente não vê a parte matemática assim da coisa em cursinho e tal, a gente vê mais a parte matemática que a gente vê é mais análise combinatória. Só que essa questão é tão imbecil que dá vontade de nem responder, mas vamos lá. Continuando o que a gente tem aqui: 30 programas, 15 servidores, uma equipe com 3 pessoas, coordenador, técnico e relator. A gente tem 3 pessoas nessa equipe aqui. A diferença agora é que ele não quer montar equipes, ele não está querendo montar nada. Ele só está perguntando quantos programas de governo
a gente consegue acompanhar simultaneamente a partir desses dados que ele deu, sabendo que desses 15 servidores, quem estiver num grupo, numa equipe, não vai poder estar em outra equipe. Então, olha que exercício idiota. A gente tem a primeira equipe. Eu vou fazer aqui do jeito mais fácil de entender primeiro. Então, a primeira equipe, a gente tem 3 pessoas nessa equipe. Beleza. A gente tem a segunda equipe. Tem mais 3 pessoas na segunda equipe. A terceira equipe. Mais 3 pessoas nela. Então você vai contando. 3, 6, 9. Ainda não chegou no nosso 15. Então continua. Quarta equipe. Mais 3 pessoas nela. Então aqui deu 12. Outra equipe com mais 3 pessoas. E aqui deu seus 15 servidores. Então tem 3 aqui, 3 aqui, 3 em cada equipe. Somando isso aqui tudo, servidores, a gente tem os 15 servidores, que é o total que a gente teria. Então, essa é a quantidade máxima de equipes que a gente pode montar. A gente só pode montar 5 equipes. E ele falou que cada equipe só analisa um programa de governo. Então, a gente tem 5 programas de governo podendo ser analisados simultaneamente. Era só isso a questão, acabava. Ou, para ficar mais rápido, o que você podia fazer? Você tem 15 servidores. Dividido por 3 servidores na equipe. Então, 15 servidores dividido por 3 em cada equipe dá 5 equipes. Ou seja, cada equipe só analisa um programa. Então, a gente tem 5 programas simultâneos. Era só isso essa questão. E ele era justamente o que ele falava mesmo, né? A gente pode analisar 5 programas simultâneos. Então, essa daí está certa. 24. A quantidade de maneiras distintas de se escolherem 3 desses programas para serem acompanhados pelo órgão é inferior a 4.000. Então, de novo, a gente tem os 30 programas, 15 servidores e a equipe com 3 pessoas. Só que agora, nesse caso, ele quer saber a quantidade de maneiras distintas, então, análise combinatória de novo, de se escolher 3 programas para serem analisados aí. Então, eu vou colocar aqui o que ele está querendo. Escolher 3 programas. Então, 3 é o que a gente vai escolher. E o que a gente tem disponíveis? Tendo 30 programas disponíveis. Então, é isso que ele quer montar agora. 3 programas só. Então, eu vou chamar de programa A, B e C mesmo, normal. Tem o programa A, programa B e o programa C, por exemplo. Eu escolhi esses 3 programas. Então, como se fossem 3 casinhas aqui, 3 cadeiras. De novo, a dica, vai para dentro do grupo e muda o que está dentro do grupo de lugar e vê se faz diferença. Então, se eu tenho o programa A, B e C, e eu mudar de lugar, tiver o programa C, B e A, muda alguma coisa no programa? Continua tendo os mesmos 3 programas. Eu só mudei de lugar. Só que ele não falava que tinha alguma ordem predefinida, não falava nada disso, de ordem, de ter o primeiro, o segundo e o terceiro, nada. Só falava que tinha que ter 3, de qualquer jeito. Então, se a gente mudar eles de lugar, eu continuo tendo os mesmos 3 programas. Não muda nada. Então, mudei de lugar, continuei com a mesma coisa. Então, a ordem não importa. Quando a ordem não importa, a gente faz combinação. Então, aqui eu tenho uma combinação que dos 30 programas, eu vou escolher 3 para eu resolver aqui. Então, vou deixar aqui no lado a fórmula da combinação. Combinação de n, p é igual a n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. O n é a nossa quantidade total, ou seja, os 30 que a gente tem disponíveis. E o p é a quantidade que a gente escolheu, ou seja, 3. Não tem segredo, é só decorar a fórmula e substituir na fórmula.
Então, substituindo do jeito que está lá, ó, n fatorial, então é o 30 fatorial. E embaixo, p fatorial, é o 3 fatorial. E aqui, vezes n menos p fatorial, 30 menos 3, 27 fatorial. E o fatorial a gente resolve como se fosse uma multiplicação dos termos decrescendo. Então a gente vai ter aqui em cima 30 vezes 29 vezes 28 vezes 27 e assim vai até chegar no 1. Só que, olha o que eu posso fazer aqui. Em cima eu tenho 30 fatorial e embaixo o maior número que eu tenho é 27 fatorial. Então esse fatorial é só uma simbolização para dizer que a gente vai continuar multiplicando de forma decrescente até chegar no 1. Só que eu vou parar no 27 fatorial para dizer que do 27 para lá eu ia continuar multiplicando dessa forma, só que eu preferi simbolizar com um fatorial aqui para cortar com 27 de baixo. Então embaixo a gente continua com 3 fatorial vezes 27 fatorial. E agora eu corto esse 27 com esse 27, para não ficar perdendo tempo fazendo essa multiplicação toda aí depois dessa divisão. E embaixo sobrou um 3 fatorial. Como não tem mais com que cortar, eu vou resolver ele normal. Então resolvendo aquele 3 fatorial ali, em cima eu tenho 30 vezes 29 vezes 28 e embaixo 3 vezes 2 vezes 1. Sempre simplifica tudo que você pode simplificar para facilitar a sua vida. 30 eu posso cortar com 3 aqui, simplificar, e dá 10. 28 posso simplificar com esse 2 e dá 14. Eu fiquei com 10 vezes 29 vezes 14. Isso aqui dá 4.060. E no exercício ele dizia que era superior a 4.000. Então, que era inferior, aliás, a 4.000. Então essa questão aqui está errada. E se você tivesse ficado em dúvida se isso era arranjo ou combinação, se você tivesse feito arranjo, daria um valor maior ainda do que esse. Ou seja, de qualquer jeito que você fizesse essa questão, ela estaria errada. Então não deixa a questão só porque você ficou em dúvida entre um e outro, não, entre arranjo e combinação, que às vezes a resposta dos dois dá certo para a questão. Só que o ideal é você fazer o jeito certo, né? Isso aqui é uma combinação. Então faça a combinação que deu 4.060, então deu errado o exercício de qualquer forma aí. Então essa foi a correção de prova de hoje aí, que eu trouxe para vocês, espero que tenha ajudado em alguma coisa. E se você gostou ou não do vídeo, avalie aí embaixo ou comenta alguma coisa. Se quiser perguntar também, deixe aí nos comentários. Como eu falei, a prova está aí na descrição do vídeo. Também tem o link para o Facebook lá, onde eu coloco algumas informações ou questão de prova também corrigida. E para quem mora aqui em Brasília também, eu vou dar um aulão lá no IMP da Asa Sul no dia 25 de junho. Aí a inscrição é 1 kg de alimento não perecível. Aí todo mundo já abre até o sorriso, né? A aula meio de graça, né? Já fica mais feliz. Eu vou deixar na descrição também a inscrição, tudo certinho o site, como faz para se inscrever. Então vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, próxima dica ou resolução de questão. Falou, bons estudos e até mais.